Olá, minha boa senhora. Como foi o verão em Milão esse ano? Olá, meu querido. A Europa está nojenta, não aguento mais aquele lugar. Sim, então eu gostaria de convidá-la a falar sobre nesse nosso vídeo. Claro que eu vou participar. A vinheta, por favor. Olá, sejam bem-vindos novamente. E como vocês podem ter percebido, agora eu estou com visitas. Essa, para quem não conhece, é minha irmã Camila. Oi. E nós vamos falar sobre uma série de livros que praticamente ela foi uma das primeiras coisas que a Camila leu, assim, de série mesmo, seriado, né, Camila? Que eu consegui terminar de ler. É, por aí. E também já tem um bom tempo que ela foi lançada, que é Desventuras em Série. E, inclusive, temos aqui os 3 primeiros, né, exemplares. Vou mostrar. Esse aqui é o terceiro. O primeiro... O primeiro, Mau Começo. O segundo, Lago das Sanguessugas. E o terceiro, não... e o terceiro, Lago das Sanguessugas. E o segundo, que é o A Sala dos Répteis. Inclusive, o único filme que foi lançado foi sobre esses 3 primeiros livros. Então aqui... E que, por favor, não julguem o livro pelo filme. O filme foi bem reduzido, misturou alguns... Completamente reduzido, misturou as ordens dos livros, misturou tudo, faltou informação. Informação que tem, por exemplo, o Klaus usando óculos, ele não usa no filme, que é essencial para o quarto livro. Inclusive, vale salientar, que já que a Camila tocou no assunto de caracterização dos personagens. Aqui, vocês podem perceber que na orelha tem aqui falando sobre cada personagem. E aqui tem uma ilustração. Tudo bem que na caracterização não é necessário que eles sejam exatamente iguais ao que está aqui na capa. Que eu acho que o Jim Carrey ficou muito bem caracterizado no filme. Como faltando ser bem mais esguio e bem mais magro, mas mesmo assim ficou bastante fiel ao livro. Só que, por exemplo, a gente tem o exemplo do Harry Potter, que na capa ele não é igual ao Daniel Radcliffe, né? A ilustração, mas é parecido. Então, ser parecido é uma coisa boa, ser igual nem tanto, até porque é difícil ser igual. Então, Camila, o que a gente tem para poder falar sobre esses 3 primeiros livros? Bom, se você procura um livro feliz, um livro para te botar para cima, esse não é. Começa com desgraça, termina com desgraça. O autor já no primeiro livro já avisa sobre isso. Se você procura final feliz, desculpa. Não é, inclusive você pode ver aqui, ó, ele já deixa uma carta, a sinopse é uma carta que o autor deixa pra gente, que diz, eu vou ler só um pequeno pedaço, diz: Caro leitor, sinto muito dizer que o livro que você tem nas mãos é bastante desagradável. Conta a infeliz história de 3 crianças muito sem sorte. Então já começa divertindo. E eu acho que o divertido dessa história, né, porque é bem infanto-juvenil mesmo, mas para jovens leitores, eu acho engraçado que ele tenta o tempo todo dizer para você não ler, que é um livro que só tem tristeza, que só tem coisa ruim, não leia, não leia. E ele praticamente usa a psicologia reversa nesse livro. Até eu esqueci o nome do autor original, que tem como pseudônimo Lemony Snicket. Ele queria escrever um livro, uma série, mas botaram para ele fazer um livro infantil. Então ele pegou um livro adulto de desgraças que ele já tinha e transformou para o infantil. E mais com uma escrita também que os adultos conseguissem ler e gostar. E por isso que ficou essas desventuras em série desde o começo ao fim. E uma coisa que deu muito certo, né? Até porque na época que foi lançado eu tinha por volta de 20 anos e já tinha um gosto um pouco mais para o fantástico e um pouco mais adulto, mas isso aí acabou me encantando também, né? E engraçado também que tem as capas, elas sempre retratam um momento praticamente crucial do livro, né? Essa aqui, por exemplo, é quando as crianças são apresentadas ao novo tutor delas, né? A questão do primeiro, do mau começo. É o Conde Ola. Esse aqui é do momento crucial também,
do segundo livro, na Sala dos Répteis. E se eu for acabar falando sobre todas as... O título fala sobre o lugar onde eles vão passar o momento ali daquele livro. O mau começo até que não. O mau começo é porque foi ruim mesmo. Foi quando eles tiveram como tutor um primo bem distante, que é o Conde Olaf, depois da morte dos pais deles, num incêndio bem suspeito. Que inclusive esse é o enredo. Eles perdem os pais, eles viram os órfãos Baudelaire, né, que constitui-se da Violet, a mais velha, o Klaus, que é o do meio, e a Sanya, que é a bebezinha, que fala uma língua indecifrável que somente os irmãos dela que sabem o que ela está dizendo. Cada um dos irmãos eles têm uma característica bem marcante. Eles sempre são muito inteligentes. A Violet, ela é uma inventora. Toda hora ela gosta de inventar. Quando ela quer pensar, ela amarra a cabeça para não cair o cabelo no rosto. Amarra o cabelo. Amarra o cabelo. Ela amarra a cabeça e fica presa no lugar. Não. Que ajuda ela a pensar isso. Então sempre em cada livro ela vai fazer esse gesto quando ela vai fugir de alguma situação. O Klaus, ele é um leitor, adora bibliotecas, ele é um pesquisador, então sempre está pesquisando para sair de alguma enrascada. E ele tem uma boa memória, ele lembra praticamente de tudo que leu. E a Sanya é uma mordedora, tudo que ela pega ela morde. Ao decorrer dos livros que ela começa a crescer, desenvolver a fala dela e se pegar pela culinária, que ela também vai fazer várias escapadas com essa culinária e ajudar os irmãos. E agora temos no próximo bloco, né, mais 3 livros da série, que é O Elevador Sartes, O Inferno Colégio Interno e A Serraria. Também a Serraria Baixo Astral, que é bem interessante. Os livros eles sempre têm alguma coisa, eles começam mais ou menos mal, fica pior no meio e termina pior ainda. É uma sucessão, realmente uma sucessão de desventuras em série. A gente nem acabou comentando os outros livros, que só um comentário rápido. Que essa Sala dos Répteis é mais um tutor, o Montgomery, que é um cientista e faz parte desse grupo que a gente vai falar daqui a pouco, que é o CSC, que é um grupo escondido, oculto, um grupo secreto, que faz assim uma grande diferença nesses livros, que você acaba os livros e você não descobre o que é esse grupo de tão secreto que é. Certo. O Lago das Sanguessugas também, uma outra tutora. E em cada um desses livros é um tutor diferente, é um local diferente que eles ficam. E sempre fugindo do Conde Olaf. O Conde Olaf, que ele é um artista, além de um vigarista, ele é um artista e tem uma trupe, né, que faz peças com ele. Ele acaba se revelando um mestre do disfarce, né, que somente engana todo mundo que está à volta deles, menos os órfãos. Há também de se contar que há muito... Corta. Não balança muito não, que só vai balançar a câmera fica balançando. Há de se comentar também que os personagens são descritos com uma total idiotice. Eles são muito idiotas, eles são muito obtusos. Tem pessoas que, pelo simples fato de não se importar, acaba acarreta, né, uma série de infortúnios na vida da pessoa pelo fato dela uma pequena convicção de alguma coisa de eu não vou fazer tal coisa, e acaba sendo idiota e não acredita nas crianças, nunca se acredita nas crianças. E acaba acontecendo, né? Que as crianças são sempre fantasiam muito, não sei o quê. Então os adultos não acreditam nas crianças. No colégio interno, que é quando elas encontram outras crianças e os irmãos, o Isadora e o Duncan, que também foram vítimas do CSC, dessa organização misteriosa, que também tiveram o irmão
que depois reaparece vivo, mas os pais mortos num incêndio. Sendo que esses irmãos que eles encontram são trigêmeos. São trigêmeos e são eles que também ajudam e acreditam só depois de um tempo, depois acho que do 8º livro, que começa a eles mostrar o que é verdade, a todo mundo acreditar neles. E quais é o próximo bloco? Quais são os livros, Camila, na sua sequência? A Cidade Sinistra dos Corvos, O Hospital Hostil. Mostra lá para o pessoal, aproxima um pouco da câmera. E O Espetáculo Carnívoro. A partir do 8º livro já começa a mudar um pouco a história, que até o 8º livro é o Conde Olaf se fantasiando para poder enganar todo mundo, para poder sequestrar os Baldler. Daí, a partir do 8º livro, eu não lembro muito bem qual que foi o que eles sofreram, que o Conde Olaf incriminou os irmãos Baldler por algum assassinato que eu não lembro. Faz muito tempo que eu li. E então os Balders que começam a usar fantasias, a fugir, a se esconder para não ser presos, não ser pegos. E começam aí mais outro tipo de desventuras. Outro personagem também importante na série, que inclusive ele representa esse tipo de ignorância com as crianças, é justamente o tutor provisório deles, que toma conta deles enquanto eles estão procurando outro tutor, que é o Sr. Paul. Inclusive caracterizado como um senhor baixinho, de chapéu de coco, que tosse muito, tem umas tosses assim, bem terríveis, e ele nunca acredita nas crianças, até que de repente acontece a verdade na cara dele, e ele era isso, tudo bem, vamos tentar achar outro tutor. Aí de novo eles alertam o Sr. Paul e nada feito, ele nunca acredita, só depois que o estrago está feito. A partir do 8º livro também começa a vir informações de que algum dos pais estão vivos. Eles começam essa caçada de qual dos pais estão vivos. Eles querem ver, claro. E onde estariam os pais? E onde está, como é que escapou, e uma série de questões começam. E surge CSC, essa organização misteriosa, que eles acabam encontrando o CSC em tudo quanto é lugar, sempre algumas referências sobre CSC, e eles ficam tentando desvendar esse mistério ao mesmo tempo de que eles tentam sobreviver ao Conde Olaf, que quer roubar a fortuna deles. Por isso que ele persegue os irmãos Baudelaire, porque ele quer quer dar um fim neles, né, se livrar deles e ficar com a fortuna Baudelaire. O significado de CSC nunca foi revelado. Foi revelado em alguma parte da autobiografia não autorizada de Lemony Snicket. Que é um outro livro à parte. E que é muito bom também, por sinal. E é uma organização que era unida para apagar incêndios, que em uma certa parte, um certo período, quando o Conde Olaf era bem pequeno, foi separada. Que era uma de apagar incêndios, os bonzinhos, que eram os pais dos Balders, os pais dos Guaicmer, o Montgomery, etc., uns tutores. E sendo que eles eram uma organização que fazia esse tipo de coisa. Então, só que teve uma sessão, né, ou cisão. Sim. Eles se separaram, justamente. Pelo não, eles se separaram porque eles não tinham uma parte do grupo que não estava contente só em prevenir e apagar os incêndios. Eles achavam que eles eram muito necessários, então eles deveriam acabar provocando o incêndio para poder apagá-lo, né? Ele cria o mal para poder extinguir o mal e ser o salvador. Então é a partir desses livros que eles começam a descobrir mais sobre CSC e perceber que o incêndio da casa deles, da casa dos trigêmeos, não foi um mero acidente. Foi causado por alguém e tem uma certa parte que fica claro que foi pelo Conde Olaf, interessado pela fortuna, e pegar para si. Outro ponto interessante também para se destacar é o fato de que em alguns livros vai se aprofundando, né, sobre os personagens que constituem a trupe do Conde Olaf. Né, a gente vai percebendo que eles vão tendo vai contando um pouco mais sobre a história, de como eles acabaram se juntando com o Conde Olaf
e por que eles decidiram seguir. E é bem interessante também nessa parte. Os coadjuvantes acabam tendo um papel importante na série. E os próximos são o Escorregador de Gelo, Mostra. a Gruta Gorgônia, nunca consigo falar direito, e o Penúltimo Perigo. Último perigo. Penúltimo perigo. Penúltimo, eu até pensei que era o último. Inclusive, nessa capa do Penúltimo Perigo, você pode perceber que as crianças elas estão disfarçadas de bellboys. Aqui, não sei se dá pra ver direitinho aqui. É bem assim. E sem contar que também, quando ao decorrer da série, os livros vão engrossando, porque vão tomando um ar de seriedade, né? Um pouco, como se as crianças fossem crescendo ao longo do tempo também. Mas eles engrossam e nunca deixam de perder que ele só tem 13 capítulos cada livro. No último que vai ter 14 livros e aumenta um pouco. Mas é sempre essa característica, 13, o número 13. Sim, o número de azar. E temos, por fim, o fim. Inclusive, essa é uma cena muito triste do livro, sem contar que a capa do livro sempre tem um spoiler, né, da série, do que vai acontecer. E agora, para poder não... Se você não leu e deseja ler, adianta um pouquinho o vídeo. Eu vou até tentar deixar o vídeo, uma parte, um link para você deixar onde acabar o spoiler, né? E o que seria de importante o desfecho dessa série, Camila? Não gosto de falar de desfecho. Você pode falar que agora o pessoal não vai ver. Por fim, acaba que eles acabam sozinhos de novo. Quando Olaf morre, tinha uma mulher grávida, no meio da história aparece que é a irmã, a Kit Snicket. Todo mundo desconfia que seja a irmã do Lemon Snicket, o escritor, que tinha um filho e esse filho nasceu e acabou que as crianças ficaram para cuidar. Uma menina que recebeu o nome Beatriz, que é uma das outras coisas bem feitas da história, que é talvez um caso escondido de Beatriz com o Lemon Snicket. Inclusive o autor ele se põe como personagem, o pseudônimo dele, ele se põe como personagem do livro, que ele fazendo parte, como se fosse uma pessoa que recebesse os relatos né, ele pesquisasse, na verdade, como se fosse um investigador que reunisse os fatos e tentasse passar a história adiante. Como ele foi um único dos que restaram de CSC, então eles narram essa história dos Baudelaire. E que é interessante que quando ficam com o bebê, eles ficam perdidos numa ilha, no fim, e já todo mundo morto. E é revelado que qual dos pais que estava vivo? Não revelou. Não foi o pai? Não, ninguém sabe se foi o pai ou se a mãe ainda estavam vivos. Só que só acham um livro, um diário do pai falando sobre o que é CSC, então eles vão mais a fundo nisso, mas acaba a história mesmo assim. E um livro que eles acharam perdidos, que é sobre Desventuras em Série Nome. Então é alguém que já estava narrando a vida deles até então. Sim. E assim acaba o livro. A gente foi bem enrolado, a gente falou um pouquinho de cada coisa, mas eu falo, vale muito a pena ler o livro, é uma história maravilhosa, é uma história que você está lendo o primeiro livro, tem alguma parte ali do primeiro livro que vai fazer sentido, que vai ser essencial lá pro 10º. Um livro se encaixa no outro, é cheio de pegadinhas, cheio de coisas para você quebrar a cabeça, entendeu? Eu acho muito interessante ler. Sem contar que é um livro bem leve, tem uma leitura, a narrativa dele é bem fácil de acompanhar. É um daqueles poucos livros que você consegue ler em um dia. Inclusive, na época do lançamento, quando começou a lançar 2, 3 livros para poder alcançar a publicação internacional, eu acabei lendo 3 livros da série, não lembro agora, não me recordo aos quais, mas 3 livros bem do começo, acho que foi o 3º, o 4º e o 5º, se não me engano. Eu li no mesmo dia os 3 livros. Devorei os livros e
foi muito legal acompanhar, foi uma coisa que fez parte do meu crescimento, né, como leitor, até para descontrair de alguns outros livros que eu li. E recomendo bastante essa série para vocês. Pega, lê, porque vale a pena. Você começa, você não termina. Prende muito, é uma história maravilhosa. É isso aí. E chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da participação da Camila. Né? E Camila, considerações finais? Foi legal, gente, ler porque é importante. Tô lendo um livro agora que depois eu vou fazer o Michel ler pra gente fazer mais um vídeo, porque ele é muito bacana também. Que vocês vão gostar. Tudo bem, então. Até a próxima.